A paz do Senhor, amados, tudo bem? Glórias a Deus, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Hoje, dia 3 de novembro, 3 de novembro, mais um dia que o Senhor nos concede para nós estarmos nos aproximando da sua presença. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre, como também elas se renovam a cada manhã. Deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você está vivo, viva porque o Senhor te sustentou. Enfrentei uma batalha espiritual esta madrugada. O inimigo, nas visões em sonhos, na batalha, tentava me tirar minha vida. E eu dizia: você está derrotado, derrotado, você é um derrotado. E ele, numa fúria terrível. Mas o Senhor tem nos sustentado. A Bíblia diz que Neemias estava fazendo uma grande obra, o qual não podia parar. E a Bíblia declara no capítulo 6 de Neemias que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gésem, que Neemias estava edificando, já estava perto de terminar, porque já tinha levantado os muros e fechado as brechas. A Bíblia declara que Sambalate manda um convite para Neemias parar de fazer o que estava fazendo. E nesta manhã nós vamos repreender o espírito de Sambalate, porque Sambalate, ele representa Satanás. Sambalate, Tobias, aqui nessa história, nesse texto, representa o adversário que não quer que nada seja completado e terminado na minha vida e na tua vida. E nós vamos repreender os espíritos que não deixam as bênçãos ser completas, que não querem que as bênçãos sejam completas, que não quer que você tenha uma vida completa, uma plenitude espiritual com Deus, que não quer que você complete o teu jejum, complete um propósito de leitura da palavra, que não quer que você complete os teus projetos. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa e nunca termina? Pois isso é o espírito de Sambalate, isso é o espírito de Tobias. E nós vamos usar a autoridade do nome de Jesus e repreender agora. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, levantamos, meu Deus, a nossa voz em oração nesta manhã. Louvamos ao Senhor pelo fôlego de vida. Louvamos ao Senhor pela tua bondade, porque a tua bondade é que tem nos sustentado. Queremos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões, por tudo, Senhor, que fizemos, que não foi do teu agrado, que foi totalmente contrário à tua palavra. Pedimos ao Senhor perdão, pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor que venha nos purificar de todo mal. Senhor, meu Deus e Pai, ouve, Senhor, a nossa oração. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Estamos numa verdadeira batalha espiritual. Estamos numa verdadeira batalha onde o adversário deseja com todas as suas forças contra a nossa vida. Deseja, meu Deus, com todas as suas forças parar o nosso ministério, a nossa caminhada e, contudo, abalar a nossa fé. Mas invocamos ao nome do Senhor nesta manhã, pedindo ao Senhor, meu Pai, a força do Senhor. A tua palavra declara, meu Deus, que Jerusalém estava em ruínas, porque é assim que o adversário deseja ver os nossos princípios, nossas raízes em ruínas. Ele deseja, Senhor, que a gente se prenda ao fracasso, ao derrotismo. E a tua palavra diz que Neemias, ele fica triste por saber que Jerusalém estava indo em ruínas, queimada, destruída. E Neemias agora tem um desejo de levantar, de construir. E quantas vezes, meu Pai,
Porque o desejo que Neemias ele tem no coração de construir está mostrando que Neemias não está conformado com a ruína que está vivendo. Senhor, e quantas vezes esta mulher, este homem, está inconformado por ver algo na sua vida que não terminou, que está incompleto, Senhor. Algo que está em ruína, algo que está no alicerce, algo que está falido, Senhor. E isso tem incomodado esta pessoa por estar nessa situação, por viver nessa situação, aonde olha ao seu redor, só vê ruína, Senhor. Só vê coisas caídas, destruídas, e não vê ninguém com o propósito de levantar. E o Senhor sabe, meu Pai, o desejo que está no coração desta mulher, o desejo que está no coração deste homem de levantar, meu Pai, o que caiu, de levantar e construir aquilo que foi destruído na sua vida, seja a sua comunhão, seja a sua fé que está abalada, seja a sua vida financeira que está em falência, seja uma família, Senhor, que o inimigo tem tido como um alvo e atacado para destruir. E quem sabe, meu Pai, essa pessoa tem andado triste, igual Neemias estava triste, angustiado. E nós sabemos que não podia se apresentar aos reis na época com semblante triste, com semblante caído, mas às vezes, Senhor, a gente não suporta. E é por isso que às vezes a gente desce na oração angustiado, entristecido, meu Pai. E o Senhor sabe como essa pessoa tem se apresentado diante do Senhor, com o coração angustiado, com o coração entristecido, com o coração, meu Pai, totalmente abalado, por ver ao seu redor tudo arruinado. Eu tenho certeza, meu Deus, que essa pessoa tem se encontrado igual o profeta Ezequiel, que quando foi levado para aquele vale, onde tinha ossos sequíssimos e grande era o número de ossos. Primeiro que Ezequiel ficou sem entender nada. Segundo, a angústia tomou conta dele. E ele não entendeu por que ele estava naquele vale, naquela situação. E às vezes, Senhor, a gente não entende mesmo. Porque a gente luta de um lado, luta de outro. E a gente não vê o resultado que a gente queria. E quem sabe, meu Deus, esta mulher, este homem, está se sentindo cansado porque está lutando de um lado, está lutando de outro, meu Pai. Mas quanto mais luta, a quantidade de ossos cresce, é grande, são sequíssimos, está mais estreito, está mais impossível. Mas quando a tua mão, Senhor, leva o profeta Ezequiel para o vale, a tua mão leva o profeta Ezequiel para aquele vale com um grande propósito de ensinamento, para uma grande lição, para um aumento e um acréscimo de fé. E é isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. E agora Neemias se encontra angustiado, meu Pai. E quem sabe essa pessoa está angustiada, chorando, triste, sem encontrar uma solução. E eu te peço agora, meu Deus, vai de encontro a este coração, trazendo um fortalecimento, trazendo, meu Deus, ânimo, meu Pai. Meu Deus, e agora Neemias, ele conversa com algumas pessoas para levantar os muros, ele fala o propósito. Depois de uma longa conversa com o rei, porque o rei tinha percebido a angústia no coração de Neemias. E às vezes pensamos que o Senhor esqueceu de nós. Quem sabe alguém está pensando que o Senhor não está ouvindo nem a oração, nem o clamor, que o Senhor não tem percebido o que está sendo acometido, o que está passando. Mas o Senhor sabia exatamente. O Senhor sabia que o semblante de Neemias não estava normal. E o Senhor sabe que essa pessoa não está normal. Que a situação, a mente dessa pessoa não está normal. O coração não está normal, que tem algo acontecendo. Foi quando o Senhor perguntou para Neemias o que estava acontecendo, que o semblante dele estava caído e a angústia estava grande no seu coração. E ele falou: como não ficar triste se minha cidade está destruída? Está tudo arruinado. E como o Senhor não ficar triste com tantos planos arruinados, tantos projetos que não vai para frente? É isso que tem consumido esta mulher, é isso que tem consumido este homem, meu Pai. Tem projetos com a família, tem projetos com o seu filho, tem projeto de construir, de reformar, tem projetos, meu Pai, de abrir um negócio, um comércio, uma empresa, uma loja. E esse projeto não sai do lugar, não sai do papel. Senhor,
Nós te pedimos a tua providência, a tua provisão, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha entrar agora, Pai, nesses projetos. Porque Neemias, ele não falou dos projetos de imediato. Ele falou da angústia que precisava ir lá. Quando ele viu a verdadeira situação, foi que ele informou para o rei o que estava acontecendo. E a tua palavra mostra que o rei mandou a providência. Além de liberar as cartas para que Neemias viesse passar as províncias que precisava passar, o Senhor permitiu Neemias chegar lá. O rei permitiu. E conosco o Senhor não vai ser diferente. O Senhor vai permitir esta mulher passar, este homem passar. O Senhor vai permitir, meu Pai, esta pessoa chegar. Eu creio que o Senhor vai escrever a permissão, porque aquela carta permitia Neemias chegar. E eu creio que o Senhor vai permitir esta pessoa chegar aonde tem que chegar e alcançar o que precisa alcançar. Senhor querido, a tua palavra declara, meu Deus, que Neemias agora começa a levantar homens para a construção e para a reforma daquela cidade, começando pelos muros. E a tua palavra diz que alguns homens ficaram sabendo do que Neemias estava fazendo. Porque realmente vai ter gente que vai saber como é que essa pessoa ainda luta com pouca força, como é que essa pessoa ainda consegue lutar angustiado, entristecido, porque era o que estava acontecendo. E agora Neemias, ele recebe um convite para parar de construir, parar de reformar, porque o inimigo, ele não quer ver nada edificado. O inimigo não quer ver nada levantado, ele quer ver em ruínas. E ele vai mandar todos os tipos de convite para essa pessoa parar. E foram cerca de 5 a 6 convites. 5 a 6 convites para Neemias desistir do que estava fazendo, para Neemias perder o foco. E eu te peço agora, meu Pai, não deixa esta mulher desistir, não deixa, Senhor, esse homem desistir, não deixa, meu Pai, essa pessoa perder o foco, Senhor. Não deixa não, Jesus. O inimigo quer que a pessoa perca o foco, porque, por sua vez, quando a pessoa perde o foco, ela perde o seu posicionamento. Essa pessoa sai da posição. 5 a 6 convites, 5 a 6 estratégias de Satanás através da vida de Sanbalate. 5 a 6 convites, 5 estratégias para tirar Neemias do que ele estava fazendo. E a Bíblia declara que Sanbalate ficou sabendo que os muros haviam sido levantados e que não tinha brecha mais. Ou seja, que Neemias estava concretizando. E foi aí que os convites chegaram, porque o inimigo não quer ver a gente completar, concretizar, terminar. E, por se dizer, tem muita gente cansada, meu Pai, de iniciar as coisas e não terminar, de começar um propósito e não ir até o fim. E eu te peço agora, meu Pai, traga sabedoria para esta pessoa. Traga, meu Deus, sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, vamos saber como resolver qualquer situação e como sair dela. Eu te peço, meu Pai, sabedoria para esta mulher, sabedoria para este homem que está enfrentando algo que está arruinado na sua vida, que está enfrentando algo que se encontra caído na sua vida, destruído na sua vida, onde essa pessoa não consegue mais enxergar como resolver, como fazer, como levantar, como solucionar, de tantos que são os convites e estratégias de Sanbalate. E nós repreendemos agora o espírito de Sanbalate, o espírito do convite para o desânimo, o espírito que convida para perder o foco, o espírito que convida para tirar a pessoa do posicionamento. Repreendemos agora. Que Jesus te repreenda. Que Jesus te repreenda. Senhor, coloca fogo nas palavras desta pessoa.
para repreender agora o espírito de Sambalate, para que saia e que bata em retirada com as suas estratégias contrária aos propósitos desta pessoa. Que todo mal saia em nome de Jesus. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que coloque as armas necessárias, porque Sambalate, juntamente com Tobias, começaram a julgar o trabalho de Neemias, dizendo que ainda que eles construíssem, e se viesse uma raposa, que aquela raposa derrubaria o fraco muro. Sambalate e Tobias estão achando que o que está sendo levantado na vida desta mulher e o que está sendo levantado na vida deste homem, estão dizendo que não tem alicerce, estão dizendo que não tem estrutura. O inimigo está tentando intimidar, Senhor. Quando ele agora fala que uma raposa derruba o muro, nós vemos aí o espírito de Tobias querendo trabalhar no psicológico de alguém, dizendo que essa pessoa não tem força suficiente, não tem estrutura suficiente, que qualquer vento vai derrubar esse muro, que qualquer situação vai parar esta pessoa. E nós repreendemos agora, meu Pai, o espírito de Tobias, o espírito que trabalha no psicológico, dizendo que essa pessoa é fraca, dizendo que essa pessoa não tem capacidade. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de Tobias que atua no psicológico, na mente, com pensamentos negativistas, com pensamentos para a pessoa desistir, pensamentos contrários ao que ela pode acontecer e conseguir em teu nome. Repreenda, meu Pai, todo espírito de Tobias que tem trabalhado na mente, no psicológico, meu Deus, colocando pensamentos contrários, dizendo que essa pessoa não vai alcançar, não vai chegar, não vai concluir, meu Deus, a faculdade que precisa, que não vai concluir seus estudos, que não vai concluir a construção da sua casa, a reforma da sua casa, a compra de um imóvel, a troca ou a compra de um carro, Senhor. Repreenda agora o espírito de Tobias que tem atuado na mente, porque foi isso que ele disse: vindo uma raposa pequena, uma raposa vai derrubar esse muro. O inimigo está julgando a nossa estrutura. Muita gente julga a nossa estrutura. Muita gente julga, e nós também podemos perceber que havia sim uma inveja por parte de Sambalate, Tobias e o seu povo, porque ninguém nunca tomou posição de nada, mas está atacando quem está se posicionando, quem está construindo, reformando. E nós repreendemos agora as ferramentas de Sambalate, as ferramentas de Tobias, de Gessem, de todos que têm levantado de uma legião, porque está mostrando aqui Sambalate, Tobias e Gessem e os arábios. Está mostrando que era uma legião. São vários espíritos que nós estamos enfrentando nesta batalha, porque o inimigo ele não quer vir só, ele vai vir trazendo outros para atrapalhar a reconstrução, para atrapalhar a reforma, para tirar da ruína o que caiu. E eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus, não deixe essa pessoa desistir. Não deixa, meu Pai, essa pessoa se assustar com a força que Sambalate tem demonstrado. Não deixa esse homem se intimidar com a força e estratégia de Sambalate diante dos 5 a 6 convites que foram enviados, de 5 a 6 insistência. Quem sabe o inimigo está insistindo para essa pessoa desistir, parar de congregar, parar de acreditar, meu Pai. Muitos são os convites, só essa pessoa sabe como o inimigo tem lutado para tirar essa pessoa do foco, da posição do Senhor. E eu te peço, não deixa, meu Pai, porque diante dos convites que lhe aconteceu, Neemias não saiu da posição, não deu ouvido aos convites de Sambalate. Neemias continuou crendo no propósito que ele havia no coração. Meu Deus, faz com que esta mulher, este homem, mantenha o propósito que colocara logo no início no seu coração. A tua palavra diz que quando Daniel caiu naquela cova,
O anjo lhe apareceu depois daquela batalha intensa, dizendo que desde o primeiro dia em que o profeta Daniel havia aplicado no coração o propósito de se santificar, as orações dele tinham sido ouvidas. E se tem uma coisa que o Senhor vai até a fim com quem coloca propósito, com quem ora, é quando a pessoa determina um propósito e está determinada até o fim. E eu te peço nesse momento, meu Pai, não deixe essa pessoa se entregar, não deixe essa pessoa desistir. E Sanbalate, percebendo que Neemias não foi ao seu convite, nem parou o que estava fazendo, e agora decide combater Neemias, guerrear contra Neemias. E são essas batalhas que nós estamos enfrentando. Mas o que me chama a atenção, meu Pai, é que Neemias, mesmo diante das batalhas, não parou de construir, de levantar. Uma mão segurava um tijolo e a outra mão segurava a espada. Uma mão colocava o cimento e a outra segurava a espada. Uma mão segurava uma pá para pegar massa, para construir, levantar o muro. A outra segurava uma espada. Era trabalhando e guerreando. Porque o Senhor nos chamou para guerrear e não parar de lutar e de também cumprir os nossos propósitos. O Senhor nos chamou para batalhar e cumprir propósito, para se defender e atacar o inimigo. E eu te peço agora, entrega as armas necessárias. Entrega, meu Deus, as armas do jejum, porque foi uma das armas que Neemias usou. Foram 5 a 6 meses de jejum de Neemias. 5 a 6 meses jejuando e orando. Entrega a arma principal do jejum, Senhor. A arma da consagração. A arma, Senhor, da leitura da palavra e do conhecimento do Senhor. A arma da aproximação desta mulher para contigo, deste homem para contigo. A arma, Senhor, da intimidade com o Senhor. E nós te pedimos agora, renova, meu Pai. Renova as forças desta pessoa. Que essa pessoa não se prenda às palavras de Sanbalate. Que essa pessoa não se prenda às palavras de Tobias, que não vai conseguir, que não vai chegar, que não vai alcançar. Mas que esta pessoa, meu Pai, venha entender que o propósito que foi gerado no seu coração veio do céu. Porque se é para construir algo que está em ruína, o Senhor está no negócio. Se é para levantar o que está caído, se é para se levantar, o Senhor está no negócio. E nós te pedimos agora, meu Pai, em nome de Jesus, sustenta esta mulher, sustenta este homem. Entra, Espírito Santo de Deus, agora, nesta casa, trazendo paz. Que todo peso saia agora. Todo o peso das setas do espírito de Sanbalate. Todo o peso dos dardos lançados por Tobias no psicológico. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Que a tua presença permaneça nesta casa, trazendo paz, equilíbrio e tranquilidade. Fazendo esta mulher, este homem entender que vai dar tudo certo. Desde quando não perca o seu propósito e que não saia do seu posicionamento. Meu Deus, acrescenta fé, Senhor. Acrescenta fé para essa pessoa ver a tua mão agindo. Porque nós precisamos crer primeiro, antes de receber, antes de ver. Porque a tua palavra diz que se credes, verás a glória de Deus. E nós cremos, Senhor. Manifesta a tua glória, porque nós cremos, meu Pai, que todo laço preparado, que toda cilada, toda armadilha caia sobre terra agora. Meu Deus, tira todo impedimento do caminho desta pessoa. Tira toda inveja, toda atrapalhação de Satanás. O que o inimigo está colocando no caminho desta pessoa para não receber o que é seu, para não alcançar o que é seu, para não chegar aonde precisa chegar. Meu Deus, que todo impedimento saia agora, toda pedra de tropeço, que o caminho desta pessoa seja limpo pela mão do Senhor e que não haja
obstáculos vindo por parte do adversário. Se for o Senhor nos provando, aceitamos as provações, Pai. Na força do Senhor venceremos, mas se há obstáculo, pedras de tropeço colocadas pelo adversário, repreendemos agora e dizemos: tira, Senhor, todo impedimento, todo obstáculo em nome de Jesus, e que os caminhos desta mulher, deste homem sejam abertos, limpos, para essa pessoa chegar onde precisa chegar. Pai querido, eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, reveste essa pessoa das tuas armaduras espirituais, de toda a tua armadura de Efésios 6:10, e que o Senhor seja e esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, amados. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Mantenha o equilíbrio. Procura tranquilizar. Procura se aquietar. O Senhor já viu teu coração. Já sabe que você anda triste, angustiado, pensativo, pensativa. Mas Ele diz que Ele te conhece. E que Ele sabe que não é todas as vezes que você se apresenta a Ele com o coração angustiado. Tem momento que você se apresenta a Ele com o coração alegre, com o rosto formoso. Mas tem dia que a gente não suporta realmente. Mas o Senhor não quer que você deixe essa tristeza dominar e destruir todo o teu dia. Um dia lindo que você pode fazer tudo diferente e estar alegre, permanecer alegre com Deus. Não deixe a tristeza do momento destruir o teu dia inteiro. Mantenha a tua mente no lugar, focada nos teus propósitos, nos teus projetos, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e amanhã tem mais.